Brava! Olá, ouvintes da Estúdio Web 89 e do Voo 89. Hoje estou aqui em Bauru, conversando com Gustavo Longo e Fabiana Mercado, dos sites Desbravando Capitais e Faro Frame. Tá? Desbravando Capitais, hoje, agora este ano, completando 2 anos, né, de existência, e o Faro Frame um pouco mais. Tá? E hoje nós vamos conversar com o casal sobre o Desbravando Capitais. Tá? O casal veio a Bauru em férias. Tivemos esse ano de 2023, né, com o programa desde abril, né, até dezembro. E agora vamos saber deles um resumo de tudo o que aconteceu, tá, nesse ano. Então eu pergunto para você, Gustavo, como foi 2 anos de Desbravando Capitais? Muito obrigado, Geraldo, por nos dar essa oportunidade aqui de conversar um pouco a respeito do projeto. Agradeço pelo espaço que nós temos na Estúdio Web. É uma parceria de qualidade que nós temos juntos. Vamos trazendo aí um pouco da nossa vivência nas capitais, um pouco da música que nós vamos conhecendo, com o Desbravando Capitais e também com a música que nós trazemos nos filmes pelo Faro Frame. Respondendo a sua pergunta, a vivência que nós tivemos ao longo desses 2 anos foi muito proveitosa. Nós tivemos muitos aprendizados, aprendemos como nos adaptar a cada situação, fomos conhecendo um pouco mais uma a outra, apesar de eu e a Fabiana já sermos um casal de 15 anos de estrada, mas com certeza esses 2 últimos anos foram uma vivência muito intensa e que nos ajudou a crescer como casal e que nós vamos conhecendo as pessoas, trocando nossas experiências, oferecendo aquilo que nós temos, nossa bagagem de experiência e, obviamente, recebendo tudo aquilo que os moradores de cada cidade nos oferecem, porque as cidades são feitas de pessoas, né? Certo. E, Fabiana, você nasceu em Bauru, tal, Bauru, uma cidade do interior de São Paulo, noroeste, aí depois foi morar na capital. E como é essa experiência? Você sair do interior de São Paulo, que é uma cidade mais tranquila, Bauru, que com relação a São Paulo, tá? Viver a agitação de São Paulo e depois sair pelas capitais, que vocês começaram, na realidade, que vocês começaram com Florianópolis e Santa Catarina, né? Exatamente. Olá a todos. Obrigada, Geraldo. Sim, Florianópolis foi a primeira cidade do projeto, foi inclusive no dia 8 de janeiro, a nossa viagem para lá. E eu acredito que ter morado em São Paulo antes nos trouxe muita experiência que é aplicada durante o projeto. Experiência na vivência em estar em uma capital e também pela situação do desconhecido, porque por mais que passamos 10 anos morando ali na capital de São Paulo, nós não conhecemos tudo, né? Mas sim, sempre alimentamos a ânsia de poder conhecer mais da cidade e de fazer mais conexões ali. Então, mesmo saindo de São Paulo, nós também temos conexões, amizades ali que certamente ficaram pela vida. Com certeza. E a cultura, né? A cultura, enfim, tudo que uma cidade proporciona, né? Como foi essa... Você te impactou muito, assim? Você... Foi um choque, por exemplo, algumas coisas que você não imaginava que existia e que acontecem em outras cidades. Como que foi isso daí, Gustavo? São várias coisas que a gente tem, algumas que já tem ideia, pela vivência que nós temos com contato com pessoas que vivem na nossa região. Por exemplo, nordestinos, nós já conhecemos várias pessoas que são nordestinos, então acabamos tendo um pouco desse conhecimento. Muita coisa de culinária nós já conhecemos em São Paulo, de Minas principalmente, né, da região de Minas, região mais ao Nordeste. Certo. Então, essa parte é algo que acaba não sendo tão diferente ou tão deslumbrante, mas, obviamente, conhecer no local é algo diferente. E como você disse, o que trouxe choque? Eu nunca imaginei que em Palmas eu vivenciaria uma praia. E nós tínhamos uma praia de água doce. Com certeza, água doce. É verdade. Mas é um rio espetacular que tem, uma cidade maravilhosa, muito bem estruturada, que lembra muito Brasília, que é uma cidade também planejada. E tanto Brasília, que nós temos sempre esse conhecimento de que é uma cidade que é, digamos ali, somente se fala em política, mas não é só isso.
É uma cidade monumental com a sua estrutura, que foi construída por grandes profissionais na época, na década de 50 para 60. Foi encampada por JK e coisas assim, né? E nós conhecemos o outro lado de Brasília, que é o lado cultural. Sim. Um lado muito forte, a produção de cinema é fortíssima em Brasília, produção de teatro. Então Mas existe é o que uma força, né? essas coisas que não chegam para a gente devido à política, né, que é muito mais forte que vem de Brasília. Então a cultura, toda a vivência da cidade de Brasília em si, não no eixo, né, ali de político, mas a cidade de Brasília em si, né, uma cidade também bem musical, né? Nós tivemos a honra de conhecer o Alexandre Ribondi, que infelizmente hoje ele é uma estrelinha, mas ele disse uma coisa ali em Brasília que faz todo sentido, né? A Brasília que é vivenciada por políticos é ali a parte dos três poderes, né? E aos redores. Mas Brasília que é vivenciada por moradores, que ele era um também, né? Não é conhecida, não é muito explorada, então, e que vale assim muito a pena ser vivida, não só experienciada. Com certeza, não resta dúvida. A gente porque a mídia, né? Então massifica determinada coisa e então para a gente vem só a política e o outro lado de Brasília a gente acaba conhecendo em determinados ou filmes que não são filmes comerciais, né? Aqueles filmes. Então dessa maneira que a gente acaba conhecendo um mínimo, uma agulhinha de Brasília. Que outras capitais trouxe mais assim? Então, Geraldo, é uma coisa interessante que nós descobrimos ao longo experimentando as coisas nas capitais, nós temos dois comportamentos, né? Um comportamento de que muitas vezes as pessoas chegam nas capitais, mas fogem, entre aspas, das capitais, porque as pessoas preferem usar a capital apenas como um trampolim para ir para os interiores. Sim. Ou para suas regiões mais arredores. Então, acabam não usufruindo do que a capital pode oferecer. Esse é um comportamento que nós observamos. Eu também tenho esse comportamento. Eu não gosto de ir para São Paulo, por exemplo. E vocês amam São Paulo. Sim. Eu não consigo me ver morando em São Paulo. São Paulo é de uma riqueza cultural extrema. Sim. E tudo que você pensar sobre tem lá. E assim, eu sou apaixonada por São Paulo, né? Não, eu sei. Ela é uma cidade muito rica em todos os sentidos, cultural, econômico, enfim. Só que gastronômico. Gastronômico. Então, o mundo está em São Paulo. Só que eu não me vejo morar em São Paulo, porque eu não consigo, sabe, me ver naquela correria do dia a dia, assim, sabe? Eu gosto de andar na cidade, saber que eu vou chegar lá daqui 15, 20 minutos e não daqui 3 horas, por exemplo. Então, nós conseguimos vivenciar uma parte também de uma São Paulo tranquila, né? A partir do momento que o Gustavo conseguiu fazer home office, porque ele não faz home office apenas a partir do projeto, ele faz home office desde 2014. E quando eu também tive a oportunidade de trabalhar home office, nós conseguimos vivenciar uma São Paulo mais tranquila, onde nós saíamos apenas à noite e normalmente contra fluxo. Então, assim, eu digo que tem São Paulo para todos os gostos. Certo. Agora tem o seguinte, só pegando o ganchinho dela aí, tem São Paulo para todos os gostos, São Paulo... Agora, fala uma coisa para mim. São Paulo é uma cidade de correria, todo mundo é apressado, mas se você precisar assim, de alguma uma solidariedade, alguém que estenda a mão ali, que você está precisando ali na rua, tem alguém que estenda a mão? Olha, Geraldo, da nossa experiência que nós tivemos em São Paulo, vivenciando lá por 10 anos, a gente entende assim, as pessoas são muito independentes, ela tem sua vida, e como São Paulo é uma cidade dura, você pode dizer que ela é uma mãe, ao mesmo tempo, uma mãe rígida, né? Porque ela vai te abrigar, vai te dar oportunidades, mas ela vai cobrar... Ela não vai te acariciar, por exemplo. Não vai acariciar muito. Mas o que eu digo, só para fazer esse sentido da metáfora, é que depois que você vivencia São Paulo por um certo período e você começa a conhecer a vivência dos bairros e começa a fazer conexões com pessoas, você observa que as pessoas se abrem também. Certo. Paulistanos têm
a sua receptividade, a sua solidariedade também, não é só o interior. Né? Em outras capitais, vocês sentiram isso? Sim, sentimos sim. Só para eu voltar um pouquinho, dar um exemplo de São Paulo. É dura, é isso, aquilo, mas assim, pensa quem é que vai, acorda... É meu terceiro ano de São Silvestre. A pessoa acorda de manhã para jogar água nos corredores. E a pessoa é de São Paulo. Então, a pessoa está, sim, ajudando o outro ali. O corredor que está em um sol ardente para continuar na sua corrida. E também outro ponto que eu posso citar é as pessoas que acabam saindo de suas casas e ir lá torcer porque elas não conhecem. São os corredores que estão ali na São Silvestre também. Ela não me conhece, mas elas já me deram muita força de bater palma, falar que eu vou conseguir e seguir em frente. Então, assim, como o Gustavo disse, São Paulo é uma mãe mais rígida, porém... tem, sim, essa solidariedade com o outro, e se a pessoa perceber que não é por sacanagem que a pessoa está ali pedindo uma ajuda, ela vai, sim, te ajudar. E eu estou falando sacanagem no sentido assim, o paulista ele é muito desconfiado. Então, se ele perceber que você armou aquilo, ele não vai te ajudar. Mas se ele perceber que aconteceu aquilo naturalmente, ele vai te ajudar, sim. Desbrava!